pascal foi imolado. Celebremos, pois, a festa. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi a encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Eu vou pedir os meninos da Pascom, eu vou falar hoje aqui desse lado aqui. Acho que tem que ajeitar ou essa câmera aqui, porque aí eu estou por trás do Círio Pascal. Então, gente, chegou o grande dia. Nós nos preparamos durante 40 dias para o dia de hoje, da festa da Páscoa. E este dia chegou. E nós estamos aqui com a graça de Deus. Rezamos com toda a igreja. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Na reflexão, nós vamos então ver como foi que a igreja primitiva recebeu essa notícia, como foi que ela transmitiu essa notícia para o mundo inteiro, a ponto de nós, dessa notícia chegar a nós. A responsabilidade hoje é nossa de transmitirmos essa notícia de que Ele ressuscitou para o nosso bairro, para a nossa família, para a nossa casa, no mundo do trabalho, porque nós vamos viver como pessoas ressuscitadas e não como pessoas sepultadas, como pessoas mortas. Pelo mistério
da ressurreição de nosso Senhor, que nós participamos desta liturgia, o Espírito do ressuscitado revivifica toda a igreja. Nós somos a igreja, ao sairmos hoje deste encontro com o ressuscitado, onde nós estivermos, vamos testemunhar com a nossa vida que ele ressuscitou. Não sei se todo mundo já percebeu, mas no período da Páscoa, que são 50 dias, nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos. Primeira leitura será sempre dos Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ter 50 dias para ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E neste livro nós vamos ter, nós temos o testemunho dos apóstolos na igreja que nascia do ressuscitado. O texto de hoje é Pedro, é o primeiro que fala a respeito do ressuscitado. Ele disse: e nós que estivemos lá, e que comemos e bebemos com ele, nós damos testemunho. Ele está vivo e presente em nosso meio. E os apóstolos saíram pregando, anunciando essa notícia. E essa notícia foi sendo aceita, acolhida, até pelos que não acreditavam. A vida das pessoas foi mudando, foi se transformando e a igreja foi crescendo. Foi aumentando até chegar em Mãe Luísa o anúncio de que Cristo ressuscitou e Ele está vivo, presente em nosso meio. Um pouco mais na frente foi São Paulo. São Paulo não conheceu Jesus. São Paulo não viu Jesus. Quando São Paulo entrou no cenário, Jesus já havia sido morto e ressuscitado, já tinha tido a paixão de Jesus. De modo que Paulo não foi apóstolo de Jesus como Pedro, como João, como Mateus, como Tiago, ele foi depois. Mas no encontro com o ressuscitado, a experiência do encontro do ressuscitado com Paulo foi tão forte que nunca mais ele abandonou o caminho. Nunca mais ele abandonou o caminho. E ele então disseminou, ele espalhou a notícia de que ele ressuscitou e que está vivo e presente em nosso meio, todas as comunidades por onde ele passava. Fundou as comunidades cristãs, alimentou com as suas cartas e alimenta ainda hoje todas as comunidades cristãs com o seu testemunho. Ele ressuscitou. Aonde Jesus chegava, aonde Paulo chegava e os outros, Pedro e os outros, não tinha outro assunto. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, que foi oferecido em sacrifício para a salvação de todos. Ele ressuscitou, está vivo e presente em nosso meio. Por isso o seu reino não terá fim. Mesmo dentro do Império Romano, dentro do reino de César, os apóstolos saíram pregando o reino de Deus e eram propósitos diferentes e às vezes até contrários. O reino de César e o reino de Deus. E os apóstolos, compreendendo firmemente o que definia o reino de Deus, saíram pregando este reino. E pregar o reino era dizer: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, que foi oferecido em sacrifício para salvar a humanidade. Ele ressuscitou e está vivo em nosso meio. O último que escreveu foi João, o evangelista João, que escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. E no Apocalipse ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro imolado que reina vivo. Como entender uma história dessa? Um cordeiro que foi degolado
e que reina vivo, ele ressuscitou. Então já era a experiência mais profunda da comunidade cristã, por volta do ano 100 depois de Cristo. A igreja continua a sua missão até os dias de hoje. Quem foi que recebeu a notícia pela primeira vez? Foi a mulher. A notícia foi dada às mulheres, a notícia mais importante da nossa fé foi transmitida às mulheres. E a gente sabe que no Novo Testamento, no tempo de Jesus, as mulheres eram colocadas, não entravam na conta. Vocês lembram quando Jesus multiplicou os pães, quando fizeram a contagem, disseram, eram 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Jesus, o ressuscitado, aparece, não a Pedro, não a João, mas aparece a uma mulher. São elas que vão ao túmulo e recebem de primeira mão a notícia de que ele ressuscitou. E assim, Jesus vai trazendo para perto de si o que a lei excluía, porque os pecadores, os excluídos, são os preferidos no reino de Deus. Hoje nós recebemos a notícia que Jesus ressuscitou. O que é que nós vamos fazer com esta notícia? O que muda na minha vida saber que Jesus ressuscitou e que nós não seguimos um fantasma, mas nós seguimos uma pessoa que caminha conosco todos os dias. E prometeu, e ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É por isso que o reino de Deus está presente em nosso meio. Ao sairmos desta igreja, somos nós que vamos levar a notícia. Ele ressuscitou, ele está vivo e presente em nosso meio. Porque ele vive, nós temos fé no amanhã. E a gente sabe que o nosso amanhã, ele não é muito promissor. A gente não tem a menor ideia do que vai ser daqui para frente. No pós-pandemia, com o Brasil quebrado, com o mundo virado a avesso, a gente não sabe como é que vai ser. Nós precisamos muito do Espírito do ressuscitado para conduzir essa reconstrução. Na liturgia de ontem, um salmo dizia, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. A face da terra precisa ser renovada. Precisa nascer uma nova humanidade, um novo homem, uma nova mulher, preocupados uns com os outros, fortalecidos na fraternidade, não na concorrência, não na competição, mas na fraternidade. Esta é a nossa missão. Ao participarmos deste dia, ao recebermos a notícia de que Ele ressuscitou, vamos voltar para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família e testemunhar que Ele ressuscitou e está vivo, presente em nosso meio. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. E agora nós vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,